Nesse vídeo vou dar continuidade, então aqui nós temos, eu só dividi a tela em dois, eu tenho aqui a minha biblioteca de referência, né, online, que é da micropython.org. Então essa é a página principal, eu estou no início. Aqui é uma aplicação que eu fiz que eu vou explicar melhor. Eu quero explicar melhor um pouco sobre os pinos, mapa de pinos aí, né? Então, para nós acharmos a classe que a gente pinos, então a primeira opção eu venho aqui na terceira, coisas específicas, eu tenho aqui em classe. E aí eu estou mexendo com a primeira classe, que é a mais básica, que são a classe pin, a classe de pinos, ok? Então, quero só mostrar para vocês aqui que é o seguinte, olha, eu fiz uma aplicação aqui, então eu importo aqui a biblioteca PyBoard, né? Eu criei aqui uma lista, né? Na verdade, o que eu fiz, eu peguei aqui as opções, eu venho aqui na minha documentação, né? Então aqui eu tenho o meu manual de referência e eu tenho aqui o meu manual do usuário da minha placa, né? Então aqui na página 32, eu tenho na 32 eu tenho os meus pinos. Então eu tenho aqui, se vocês observarem, tem dois tipos de conector na minha placa, né, de desenvolvimento. Eu estou falando especificamente dela. Nesse caso aqui eu tenho uns pinos que ele chama aqui de uma pinagem da ST, da própria ST Microelectronics, ST Morpho, que ele chama. Esse azul, então tem dois dele, né, que é uma fileira dupla aqui, né, de conexões. E tem essa outra que ele chama que é padrão Arduino, né, que é essa rosa aqui, ok? Para você encaixar os shields, né, então ele tem uma compatibilidade para Arduino também. Mas assim, olhando então, mas assim, na verdade o que tem do Arduino é o que tem, né? É o que tem também no padrão, né? Que nem esse pino 1 do Arduino, ele é o pino 10 aqui do ST Morpho, ok? E assim vai, né? Então, na verdade eu tenho mais pinos, né, no ST Morpho disponíveis desse lado aqui do que os compatíveis com o Arduino, porque o Arduino vai ser menos pinos, né? Então é isso. Só para entender. Então o que eu fiz? Eu fiz uma lista, eu peguei todos os pinos, né? Então o primeiro pino, ó, na porta A, né? Porta A, pino 0, pino 1, né? Ó, pino 2, pino 3, eu fui listando tudo que tem na minha placa. Então eu cheguei aqui nessa, deixa eu pegar aqui novamente, eu cheguei aqui no minha, isso, eu cheguei aqui na minha pinagem, né? Olha, eu cheguei aqui, eu listei todos os pinos aqui, né? Então da porta A, porta B, então eu fui em ordem crescente, eu listei todos os pinos aqui. Então eu fiz uma lista, né, aqui no Python que é a própria referência que eu tenho lá dos pinos, ok? E eu criei uma outra lista também chamada de MyModes. Então aqui eu também defini como MyBoard IO Pins, né? E aqui MyModes. Então eu usei só o My aqui no início, My underscore, só para não usar nenhuma palavra reservada, né? Então fica mais fácil. Então assim, MyModes, ok? Então MyModes eu fiz aqui isso aqui é um dicionário, eu fiz um índice 0, então eu sei que os modos lá, quando é 0 é entrada, quando é 1 é o modo de saída, né? Quando é 2 é funções alternativas, né? Porque tal AF que é alternate function em inglês, mas funções alternativas, né? E aqui quando ele está configurado como analógico, o pino ele é o 3. Então são os 4 possíveis, né, modos de configuração. Então se eu rodar essa aplicação aqui, o que ele vai fazer? Ó, ele vai fazer um for, né? Eu vou fazer um for aqui dessa minha lista. Então ele vai chamar de uma variável vpin, né? Ele vai tudo que tem do início até o fim da lista, pino por pino. Então ele vai passar por todas essas referências aqui de pino, ok? Então ele vai listar. Esse é um for, então ele vai varrer cada elemento aqui da minha lista de pinos, ok? E aqui o que eu estou fazendo? Então, cada passagem, então ele faz assim, ó, o modo vpin, então o primeiro pino ele vai ser o PA0, então o modo de PA0, aí ele vai pegar o comando lá, ele vai pegar o pyboard pin.pin, então ele pega aqui a referência, né, que é o PA0, .mode, então ele vai mostrar que modo que tá, só mostrar o modo. E aqui é uma forma mais básica, né, mostrando os modos em números, mas aqui só eu faço uma adaptação. Então a configuração lá do PA0, aqui no caso na primeira passagem, vai ser igual ao MyModes, né? Então ele vai pegar, nessa primeira referência da primeira linha, ele vai pegar somente o número, mas aqui eu estou colocando o índice, então ele vai me mostrar a chave aqui para mim, que vai ser. Então ele vai falar se a entrada aqui já só melhorando. Então
É a mesma informação, só que melhorada na segunda linha, só para vocês verem. Então, se eu rodar essa aplicação, olha, então eu estou rodando todos os pinos da minha placa. Então, o primeiro lá, o PA0 é 0. Então, mas só para não ficar um modo que você tem que pegar o manual, né? Aí vem aqui no manual, eu vou lá para ver o pino, né? O molde. Então, aqui é o 146. O que é o molde? O molde 0, né? O molde 0, são entradas, né? Ok? O molde 1, na página anterior, molde 1 são saídas. O molde 2 são AF, né? Funções alternativas. E o molde 3 é o analógico. Então, para facilitar, então, eu criei aqui, né? Essa forma de apresentar aqui, de imprimir, ficar mais fácil. Então, aqui eu estou listando todas todos os meus pinos que eu tenho na minha placa, e ele só está me passando o modo, né? Que modo que ele está configurado a princípio, né? Sem eu mexer nele, o que vem default, né? Nessa minha placa. Então é isso. Então eu posso eliminar essa primeira linha aqui, ó. Ela é repetida, só estava explicando aqui, e dar uma repassada e repassar aqui de novo. Então ele só vai mostrar para vocês que ele está me mostrando cada pino como que está configurado o modo default, quando eu dou um reset, né? Então, se eu dar um reset na placa, ó, resetei a placa aqui embaixo, ó, eu quero mostrar para vocês que existe aqui existe aqui umas teclas de atalho, né? Aqui no menu Edit, né? Do meu Tony, na minha interface. Então é bom decorar algumas delas, que nem para limpar o shell é o Ctrl L. Então eu seleciono o shell aqui, eu dou o Ctrl L, vou limpar e vou dar um boot, eu vou dar um reset, ó lá, deu um reset, ok? Então deu um reset. Então eu vou rodar essa aplicação. Vou rodar essa aplicação para vocês verem, ó. Então tá resetado, então tem que vir o que é padrão, que é default, né? Então eu vou rodar, olha, essas entradas, esses pinos tem boa parte são entradas, alguns são funções alternativas, a maior parte está entrada, algumas, o PA5 já vem, é onde tem um LED, então ele já vem como uma saída, né? O PA5. Então por quê? Porque minha placa PA5 está ligada a um LED, né? Um LED do usuário, então ela já vem como uma saída, já vem meio preparada para as coisas. Algumas são funções alternativas, a gente pode ver o porquê que vem funções alternativas nessas aqui, né? A maior parte é padrão, é 0, né? Porque o modo 0 é entrada. Então quando reseta, né? Então eu vou explicar para vocês aqui por que tem alguns relacionados à placa que eu estou usando, por que alguns estão nesse padrão, por que vem nesse padrão? Então vamos pegar aqui no manual de referência. Olha, eu estou aqui no manual de referência do meu microcontrolador, certo? Então na página 150, só quero explicar para vocês, esse meu microcontrolador, ele tem um monte de periféricos, ok? Ele tem USART, ele tem conversores, enfim, timers, tem um monte de periféricos. Mas esses periféricos, a princípio, não vêm configurados, né, assim, e conectados ao meio externo, né? Eu tenho que configurar isso. Como que eu acesso esses meus periféricos? Através dos meus pinos de entrada e saída. A única forma de eu conversar aí com o mundo exterior, né, dessa placa é através de pinos. Então, os pinos eles são configurados, né? Por isso que existem os modos. O pino pode ser configurado como uma entrada, ele pode ser configurado como uma saída, como funções alternativas. Mas eu tenho aqui, olha, várias funções, aqui só um resumo nessa página, né? 150. Eu tenho várias funções, ele chama de AF0, os timers, cada função alternativa, né? O mouse art, né? Às vezes tem mais do que o mouse art, tem mais, depende da placa, tem mais periféricos, às vezes se repete, os art 1, os art 2, e aí vai. Então eu tenho funções alternativas assim pré-definidas aqui, só que não está configurado. Olha, elas podem estar trabalhando através dessa variedade de pinos. O X aqui, o pin X vai de 0 a 7. Então os pinos PA0 até PA7, eles podem estar recebendo funções alternativas desse grupo aqui, né? Os pinos de 8 a 15 desse outro grupo de periféricos. Então, por isso quando a gente marca lá a AF_list, né, como já foi visto, ele mostra as possíveis funções alternativas que você pode configurar aquele pino. Então isso aqui é só uma explicação sobre que você deve também configurar, depende da função, depende do periférico que você está usando, conectar ele com o mundo externo através do pino, você tem que configurar isso, ok? Então beleza, sobre os modos aqui, na 157, então sobre os modos aqui,
eu só quero mostrar para vocês aqui que eu vou ampliar aqui, ó, que quando eu dou um reset, então aqui começa a configuração, né? Aqui faz parte do capítulo 8 sobre a GPIOs, ok? Então aqui fala que quando eu dou um reset, né? A minha porta A, ele vai ter esse conteúdo aqui, ó, em Hexa, ok? E a minha porta B vai ter esse conteúdo. Então quando você reseta, então se você resetar, você pode ver, ó. Então aqui é a representação em Hexa dos 32 bits. E o modo de configuração é a cada 2 bits ele configura, porque eu tenho 4 modos diferentes. Então, para minha porta PA0, que é esse aqui, ó, o Molder 0, ela pode ser 00, 10, pode ser 00, desculpa, pode ser 0 e 1, pode ser 1 e 0 e pode ser 1 e 1, quer dizer 0, 1, 2 e 3, né, os modos. Por isso que divide de 2 em 2. Então, observe que a maioria vai ficar tudo zerado aqui, certo? Apenas aqui no final eu vou ter alguns conteúdos aqui. Então, se eu pegar minha calculadora do programador, colocar do lado aqui, se eu vir aqui digitar em Hexa esse valor aqui, ó, o A8, desculpa aqui, deixa eu dar um clear, A8, 00, depois 0000, reproduzindo quando eu reseto qual é o estado, porque aqui mostra os pinos, ó. Então a maior parte dos pinos aqui do início, do bit 0 até o bit 31, é tudo zerado, então tá tudo configurado como entrada, mas a partir daqui, olha, a partir esses últimos aqui, você pode ver, ó, um exemplo, pegar o Molder 15, o último, então ele é 1 e 0, 1 e 0 é o 2, então ele é uma função alternativa, né? Ele já vem como padrão função alternativa. E assim vai. Então se você pegar agora, eu vou fechar e voltar lá você vai pro pino 15, no tome, ó, de novo aqui, se eu pegar o pino 15, não tá como função alternativa? Olha lá. Por causa disso, né? Existem alguns níveis que já vem resetados. Quando você reseta sem trabalhar com o programa, por default ele já tem uma configuração padrão. E aí depende lá de você ver lá no seu manual, ok? Então, estou explicando algo mais para você ter uma noção melhor de por que as coisas, por que já vem pré-configurado, algumas coisas assim, tá? Então essa é uma explicação, essa é a explicação. Então assim, nesse vídeo foi isso. Então nós vimos aqui que, eu quero só concluir uma parte, então deixa eu limpar o shell, Ctrl L aqui, alguma parte sobre referência. Eu posso referenciar, né? Você viu que o meu pino PA5, ele já vem configurado como output, né? Mas como que ele fala aqui no manual, ó, eu posso referenciar os meus pinos da seguinte forma. Eu posso colocar assim, ó, PyBoard pin, ok? PyBoard pin, lá, aqui, ó, ponto board, né? Ponto board e o ponto, a referência do pino. Então o meu PA5 aqui, ó, o meu PA5, ok? Então, se eu colocar aqui ponto mode, ele vai, então, a minha referência, deixa eu ligar, PyBoard, ponto pin, igual está aqui, ó. Só que aqui, essa daqui é da placa da MicroPython. A minha é uma placa diferente, né, que eu estou usando, eu baixei outro firmware. Então, eu uso a mesma referência, a mesma sintaxe que eu estou usando aqui, ó. Só que aqui eu pego o pin, só o pino que existe. Então, se eu pegar o mode, ele vai o mode desse pino, né? Certo? Olha lá, o mode é 1, né? Porque o Mode 1 que ele é uma saída, está configurado, é o LED, onde eu tenho o LED, ok? Então se eu pegar aqui e posso fazer assim, ó, ele é um Mode. A outra referência que eu posso pegar é quase igual aqui, se eu posso repetir aqui, ó, só que eu vou tirar aqui. Então, de vez de eu trabalhar assim, ó, eu posso trabalhar essa referência, é a mesma coisa, ó. Quando ele fala aqui embaixo, eu posso trabalhar através com uma string, né? Então se eu colocar aqui o meu PA5, olha, aí ponto mode, né? Ponto mode é a mesma coisa que a anterior. Se eu fizer isso, olha lá, ele dá o estado, né? Como está configurado, qual mode é a mesma coisa, olha. Só que assim, se eu colocar mais argumentos, isso aqui eu já estou configurando quando eu quero configurar. Então